doutora Beatriz Gerinucci, odontopediatra. Hoje eu estou aqui com a doutora Mariana Borba, que também é odontopediatra, e ela fez um trabalho muito legal lá na especialização sobre a introdução alimentar. E eu convidei ela para falar um pouquinho. A gente está aqui no consultório dela, ela tem consultório aqui em Mogi das Cruzes, e eu queria que ela se apresentasse um pouquinho. Fala um pouquinho de você. Sou Mariana, como a Bia disse, eu sou especialista em ortodontia e odontopediatria, e eu atendo os bebês e as crianças, e desde a primeira consulta eu gosto bastante de abordar o assunto sobre como é realizada a introdução alimentar, os primeiros cuidados, as primeiras orientações, porque isso define como que vai ser a relação dessa criança com a alimentação e como isso é importante no desenvolvimento craniofacial e no relacionamento dela com a comida. Então tá. A primeira coisa, então, o primeiro alimento do bebê, né, que a gente sabe é a amamentação, né? E aí a gente tá falando nos vídeos que eu tenho feito, tô sempre falando sobre a amamentação e da importância da amamentação para o desenvolvimento craniofacial, como você falou, para evitar os problemas de mordida. Daí você vai começar, a gente começa falando da alimentação, então primeiro é a amamentação. Sim, exclusiva, né? Até quanto tempo, mais ou menos? Segundo o Ministério da Saúde, né, exclusivamente até os 6 meses de idade, que coincide com a época que os bebês apresentam a prontidão alimentar, que quando eles conseguem ficar sentados, sozinhos, e conseguem ter firmeza nas mãozinhas para transferir os objetos. E a protusão da língua também, ela é diminuída nessa fase, com que facilita a aceitação dos alimentos. Então, a protusão da língua, que é colocar essa linguinha pra frente, né? Que no movimento de mamar, a criança põe essa linguinha. Então, ele vai menos, a língua ela fica diminui mais essa pra protusão, o que facilita na hora de aceitar o alimento e mastigar. Um bebê que foi amamentado exclusivamente até os 6 meses de idade no peito da mãe, ele vai ter uma facilidade na aceitação desse alimento, porque ele já foi treinado, né? Cada vez que ele é amamentado no peito, o seio da mãe adquire um novo formato de acordo com o que ele precisa naquele momento. E aí esse treino da língua é o primeiro treino da mastigação, que ajuda bastante na hora de aceitar novas texturas. Sim. E daí, depois dos 6 meses, é que vai começar então os outros alimentos. O que começa? O que é recomendado? Então, sempre se falava sobre legumes, né? As batatas, cenouras ou uma frutinha. Tanto faz a ordem, porque na verdade você está criando esse novo paladar. Então a preferência pelo doce ou salgado é a família que vai escolher. Desde que seja feito de maneira adequada, não tem o porquê delimitar se vai ser uma banana amassada ou se vai ser uma batata amassada. O jeito que é preparado esse alimento que é o que é mais importante, e como ele é ofertado. E aí já coloca sal? Não, sem tempero. Sem nada, só no vapor. Batata, só no vapor. Isso. E aí a textura, amassadinha no garfo? Amassado no garfo. E se esse bebê ele já tiver uma destreza, conseguir transferir o alimento de uma mão para outra, você pode oferecer também na colher, amassado no garfo, e também oferecer esse alimento em pedaços, do jeito que ele consiga levar a boca cortados de maneira segura, que ele consiga oferecer levar até a boca e provar esse alimento de outra maneira, sem ser só amassado. A gente estava falando, né, que se o bebê não tiver o dentinho, porque geralmente nasce com 4, 5 meses, né, o dentinho, mas tem crianças que tá com 1 ano e não tem dentinho nenhum. Sim, é uma grande preocupação dos pais, que tipo de alimento oferecer e como oferecer se esses bebês não possuem nenhum dente, né? Sim. Os rodetes gengivais, eles são firmes o suficiente para conseguir romper essas fibras, triturar esse alimento como se tivesse dente. Então pode oferecer, como iniciar a introdução alimentar, o bebê já com dentes ou não. Isso, eu já ouvi falar que se a gente consegue amassar o alimento assim com o dedo, né, apertar, a gengiva do bebê também vai conseguir apertar, então ele vai conseguir, sim, né? Sim. Daí, sobre sucos, você sabe alguma coisa? Então, né, antigamente, né, acho que na época que nós éramos bebês, sim, era muito comum iniciar a introdução alimentar com um suquinho, o suco de laranja-lima, na mamadeira ou num copinho, né, para alguns pais na época. Mas já tem alguns anos, né, já é
até uma diretriz da Organização Mundial da Saúde, não oferecer suco, não ofertar nenhum tipo de suco até os 2 anos de idade. Até 2? Isso. Era até 1 e aí até 2. Agora é até 2. E se ofertar numa quantidade mínima de no máximo 50 ml. Que é bem pouquinho. Bem né? pouquinho, e é o suco de laranja, não a laranja lima, que é mais docinho. Tanto faz o tipo de suco, é sempre tomar cuidado com a quantidade, por causa do índice glicêmico, né? Isso, eu já ouvi falar, né? Até uma professora explicou uma vez que não é para dar suco, porque, por exemplo, para fazer um suco de laranja, né, você usa umas 2 laranjas. E esse bebê não jamais conseguiria comer 2 laranjas. Chupar, né? Conseguir as fibras, né? E então, jamais ele não vai conseguir. E aí pode gerar obesidade na criança. Sim, né? E daí vamos lá, passou os 6 meses, aí a gente vai gradativamente aumentando a consistência desses alimentos. Isso, começa se for uma opção dos pais oferecer sempre na colher, né, em forma de papinhas, começa amassado no garfo e progressivamente até chegar em pedaços. Então, liquidificador nunca, né? Não, liquidificador não tem. Se for fazer em grande quantidade, né, para congelar em cubinhos, o que pode usar é um amassador de batata, mas sempre prestando atenção se essa textura ela tá heterogênea, né? Porque quando tem texturas diferentes, alguns pedacinhos, alguns grânulos, a criança, quando ela é alimentada na colher, ela consegue pelo menos sentir as texturas diferentes e aceitar outros tipos de alimento futuramente. Tá, então a textura heterogênea é que tem pedaços maiores e menores, tudo misturado. Sim, tudo né? misturado. Ela vai sentir, vai perceber essa textura. Falando também do tudo misturado, também a partir do momento que a criança come na refeição mais de um tipo de alimento, sempre oferecer eles separados. Não fazer aquela papinha com todos os legumes amassados juntos. Que vira cozinhar um gosto só. Para ela conhecer, além das texturas, outros sabores, criar um paladar bem diversificado, criar um pratinho colorido, com uma batata amassada, cenoura amassada com garfo, beterraba, carne moída, sei tudo separadinho. E a partir do momento que ela já conhecer todos os sabores separados, até pode ofertar junto, mas sempre começar com eles separados. Sim. E com relação a essa fase, a mãe continua com a amamentação, Sim, né? O aleitamento materno, ele é a principal fonte de alimentação da criança até 1 ano de idade. Até 1 ano. Então não precisa se preocupar, o meu filho não come, ele aceita 1 ou 2 colheradas, ou ele come, sei lá, só um pedacinho da banana, só aceitou fruta, não aceitou legumes, não tem problema. Até 1 ano de idade, se esse bebê ele é amamentado no seio materno, a principal fonte de alimento é o leite, até 1 ano. Então, Mari, você tem problema aqui no consultório às vezes a gente pergunta pra mãe, seu filho come açúcar já, né? Uma criança com menos de 2 anos que a gente sabe que não deve comer açúcar, e aí a mãe fala assim, não, doutora, não dou açúcar pra ele. Daí eu pergunto, você dá danoninho, bolacha? Isso ele come. Que elas não acham que tem açúcar. O que eu mais, quando eu entrego o diário, né, alimentar, o que eu mais recebo no retorno é a bolacha maisena. Para eles, a bolacha maisena não tem açúcar, e eu falo que o açúcar está escondido nos alimentos com outros nomes. Na bolacha maisena não, tem escrito açúcar mesmo. Sim. Mas na fórmula, né, dependendo da marca da fórmula, algumas bolachas que se julgam, né, mais naturais, orgânicas, também tem outro tipo de açúcar que só tá com um nome diferente. Então, às vezes, os pais caem nessa cilada e eles têm a certeza que não ofertaram açúcar porque, na verdade, não deram um chocolate ou um pirulito. Sim. Mas eles já ofereceram de um outro jeito e não procuraram um odontopediatra antes para receber as orientações adequadas. Às vezes, a criança chega já com uma cárie, uma mancha branca, né? Então, o ideal é que não dê mesmo esses alimentos, não, nenhum tipo, né? E até o suco, se conseguir evitar o suco, que já é mais difícil, eu também já tá de bom tamanho. E de suco. O suco também, que acontece muito, eu pergunto, né, se toma suco, sim, toma. É natural? É natural. Qual que é? Aquele do pozinho. Não, também todos. Pozinho, os da únicos caixinha. Que não contêm açúcar são os sucos de uva integral, né, e alguns de maçã, que, na verdade, o único componente é maçã e ácido cítrico, que é um tipo de conservante, né, que é o limão, mas praticamente todos têm açúcar, né? E eles têm que pensar, né? Os pais precisam pensar se essa criança toma todo dia uma caixinha, são 365 dias por ano. Então, quanto
de açúcar não é ingerido sem eles saberem, né? Sim. Achando que está sendo um alimento inofensivo. E ainda mais que eles acabam tendo acesso a esses alimentos assim fora de hora, né? Então no consultório... Sim, é sempre um lanchinho. Isso, um lanchinho que é um horário que não vai escovar os dentes, né? Sim. Então, a gente estava falando como que põe a criança então para comer, para que ela criar uma rotina. Sim, é importante, né? A gente pensar na introdução alimentar como um aleitamento ou quando essa criança ela é alimentada quando bebê, né? Quando um bebê, a gente pega esse bebê no colo, olha nos olhos, um ambiente calmo, tranquilo, né? A introdução alimentar deve ser guiada da mesma maneira, colocada sempre, se possível, né, na mesa da família, no mesmo momento das refeições, ou num ambiente calmo, tranquilo, isolado, somente para essa criança, sem fatores externos como telas ou brinquedos, e fazer disso um ritual, uma rotina, né? O cuidador que vai ofertar esse alimento para a criança, ele precisa ter também as noções de fome e saciedade, conhecer bem essa criança, quando ela chora, quando ela vira a cabeça, o que isso significa, né? Porque às vezes ela não está com fome e o cuidador, naquela ansiedade, né, de que precisa terminar todo o potinho, continua ofertando, fica irritado e não para até chegar ao fim. Na verdade, a criança não sempre está com fome, né? Sim. Se a gente pensar o inverso e nós fecharmos os nossos olhos e alguém começar a forçar um objeto dentro da nossa boca, né, isso é falta de respeito, sim, né? É a mesma coisa com a criança. Então, o cuidador tem que estar sempre atento também aos sinais que essa criança está transmitindo. Apesar dela não falar, ela consegue se expressar através do choro, de reações físicas, né? Sim. Chega a dar pena até de pensar na criança, a gente forçando ela a comer. Sim, é. Por isso que é importante ter uma rotina, né? Uma rotina na alimentação, ter o horário certo para comer, horário certo, saber o quanto no que ela início come. Sempre a mesma pessoa ofertar esse alimento até conseguir entender e transmitir para outros cuidadores, né, quais as necessidades reais dessa criança e, se possível, procurar mais ajuda, né, pediatras, odontopediatras e nutricionistas. Essa tríade é perfeita para conseguir uma boa introdução alimentar sem causar danos, né, negativos e uma possível seletividade alimentar, uma recusa que possivelmente começa da forma de como esse alimento é introduzido com a criança, né? Aí você fez eu me lembrar sobre isso mesmo. Eu estava vendo esses dias num vídeo falando que tem crianças que elas escolhem a pessoa que vai dar o alimento, porque às vezes é o jeito que a pessoa leva e introduz o alimento, ou a força que ela vai, o movimento que ela faz, a quantidade. Então, às vezes tem criança que sente ânsia, né, na hora de pôr o alimento. E aí isso pode levar a uma repulsa alimentar. Sim, né? Prestar atenção nessa criança, na mensagem que ela está te passando quando você oferece esse alimento, né? Esse seria o ideal, a gente misturar as técnicas, porque nem sempre a mãe vai estar preparada ou vai ter tempo para conseguir oferecer os alimentos cortados em pedaços adequadamente, com um tempo de cozimento. Às vezes as mães precisam preparar esse alimento e deixar congelado essas papinhas, né? Então, adequar a rotina com a alimentação da criança. A melhor fórmula é essa, né? Existem técnicas, elas têm nomes e têm formas de serem introduzidas, mas sempre pensando como que funciona melhor para aquele núcleo familiar. Sim. E daí, depois de 1 ano de idade, essa criança já está pronta para comer de tudo? Sim, ela vai comer tudo que a família come, né? A mesma comida da família. Desde que a família tem uma alimentação saudável. Desde que a família não coma fast food, bolachas e doces todos os dias, essa criança ela está apta a se alimentar somente com o que tem em casa, né? Sim. Vale sempre lembrar, né? Se você for comprar um alimento já pronto, processado, quantos ingredientes tem naquele rótulo, né? Tem nomes que você desconhece. Se tem nomes que você não conhece e que não tem na despensa da sua casa ou na sua geladeira, é melhor nem você comer. Imagine um bebê de 1 ano de idade. Que está em formação. Né? Que está em formação. Obrigada, gente. Até a próxima, Obrigada. então. Até.